Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você verá um resumo das decisões da semana. Começou o julgamento dos recursos que tratam da responsabilidade das plataformas digitais sobre os conteúdos publicados pelos usuários. Em discussão, a constitucionalidade do artigo da Lei do Marco Civil da Internet, que prevê a determinação da Justiça para a exclusão de postagens ofensivas. Acompanhe aqui na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e, junto com a nossa consultora jurídica, nós vamos mostrar os destaques desta semana. Karina está aqui com a gente no estúdio hoje. Karina, a gente teve apenas a internet, a questão do Marco Civil da Internet. Flávia, 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do Supremo vai passar a ser obrigatória para todo o judiciário, de forma a uniformizar o entendimento e também dar maior segurança jurídica na aplicação da lei e na interpretação da Constituição acerca da responsabilidade civil desses provedores de internet quando algum conteúdo ofensivo for veiculado por essas redes sociais e se eles têm alguma responsabilidade ou não em remover esse conteúdo independente de ordem judicial. Porque hoje a regra prevista na lei, que é o Marco Civil da Internet, prevê a necessidade de uma ordem judicial para que essas empresas, para que esses provedores possam agir e remover esse conteúdo. É disso que a gente vai falar agora. O Supremo julga ações contra normas do Marco Civil da Internet. A discussão abrange a responsabilidade de plataformas por conteúdo de terceiros e a remoção desses conteúdos. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão terá de ser adotada em julgamentos semelhantes em todo o país. E a repórter Marta Ferreira traz os detalhes. Perfis falsos, ofensas, fake news, crimes de ódio, racismo, pedofilia, terrorismo ou conteúdos antidemocráticos. Quem deve ser responsabilizado por essas publicações? Uma lei de 2014, o chamado Marco Civil da Internet, estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O artigo 19 dessa lei prevê que os provedores só poderão ser responsabilizados nos casos em que, após ordem judicial específica, não removerem em tempo hábil conteúdo apontado como ilícito. Na prática, só são punidos quando descumprem uma ordem judicial para a retirada do conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é ou não constitucional. 2 recursos discutem as responsabilidades das redes sociais por danos causados por publicações feitas pelos usuários dessas plataformas. No primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Facebook questiona uma decisão da Justiça que o obrigou a derrubar um perfil falso e fornecer dados a respeito do computador usado para criar a conta. No segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux, o Google questiona se pode responder na Justiça ao armazenar ofensas escritas por usuários e se deve fiscalizar o conteúdo previamente. O representante do Facebook defendeu a validade da regra do Marco Civil, que exige decisão judicial para a exclusão de conteúdo. Segundo ele, isso reduz o risco de censura por empresas privadas e a invalidação criaria um ambiente propício ao controle massivo de conteúdos. Na mesma linha, o advogado do Google afirmou que as regras do Marco Civil são compatíveis com a Constituição e que não seria positivo criar condições para a remoção de conteúdos sem mediação judicial. Na retomada do julgamento, os ministros ouviram outros interessados no processo. Para a advogada do Facebook, o artigo 19 é constitucional, porque assegura a liberdade de expressão e vedação da censura. É incompatível com a Constituição Federal impor aos provedores de aplicação de internet o dever de fiscalização prévia de conteúdos gerados por terceiros.
É também incompatível com a Constituição Federal a imputação de responsabilidade civil de forma ampla e irrestrita pelo não atendimento de notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão é a favor de que o STF considere inconstitucional o dispositivo em questão. Esse modelo não funciona e por isso não é adotado em outros países do mundo. E é pior, o modelo econômico, ele pressupõe engajamento, como foi dito aqui, das plataformas de internet, elas pressupõem engajamento. As plataformas descobriram que quanto mais tempo a gente permanece vinculado nos seus aplicativos, maior é a rentabilidade. O Instituto de Defesa dos Consumidores afirma que esse ambiente não promove apenas liberdade de expressão, mas explora economicamente os usuários, bombardeando com conteúdos direcionados e manipulação algorítmica. Essa ambiência, ela não é pacífica. E outro detalhe que o IDEC traz, diferentemente do que foi colocado pelos recorrentes, é essa dificuldade operacional que eles alegam existir. Essa dificuldade operacional ela não existe no campo econômico. Vejam que os anúncios funcionam muito bem, seja quer de quem eles venham, para gerar um engajamento. E daí vem os milhões, bilhões e trilhões. Para o advogado do X, o STF deve considerar o impacto regulatório se julgar o artigo 19 inconstitucional. Entendemos que o artigo 19 se mostra compatível com a Constituição Federal e, assim, o deveria ser mantido. Pensando, e é importante que se diga, da valoração do impacto desta decisão do Supremo Tribunal Federal ao avaliar o artigo 19. Deve-se considerar o impacto, inclusive, regulatório, ou seja, a mudança do ambiente e da própria estrutura do Marco Civil com a modificação, eventual modificação do artigo 19. E, para isso, é importante, na visão da contribuinte, que sejam preservados esses elementos estruturantes que trazem o equilíbrio ao Marco Civil da internet. Já a Advocacia Geral da União se manifestou pela inconstitucionalidade do artigo 19. A União pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Eventualmente, caso esta Suprema Corte entenda por conferir interpretação conforme, oferecemos muito humildemente uma opção para reflexão de balizas oportunamente apresentadas em nosso memorial. No início do voto, o ministro Dias Toffoli disse que o artigo 19 do Marco Civil da Internet garante imunidade às plataformas, enquanto não houver decisão judicial. O artigo 19 não está, e é curioso, ele não diz que não está de acordo com a Constituição, diz não está de acordo com o dia a dia do cidadão comum. Nem é compatível com a atual realidade das redes, já difundidas e extremamente ágeis, exigindo-se para fazer face a seus riscos inerentes, incluídos os de criação de perfis falsos e de propagação de notícias falsas, um ordenamento jurídico e uma justiça que tenham a mesma agilidade. Aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. E por que digo de falência, presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes. No dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo sendo destruído, o Congresso sendo destruído, o Palácio do Planalto, as pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. Os recursos são da empresa Google e do Facebook, de duas mulheres que recorreram à justiça. Uma delas depois de ter um perfil falso criado na rede social, e a outra porque fizeram uma comunidade, isso na época do Orkut, com manifestações ofensivas. As duas precisaram recorrer ao judiciário para que esses conteúdos fossem retirados. E é exatamente essa questão: precisa de uma determinação judicial ou não?
O que está sendo questionado nesses 2 recursos extraordinários é justamente se essa previsão na lei, que é o Marco Civil da Internet, uma lei que se propôs a regulamentar a tramitação dessas, vamos dizer, da necessidade de retirar essas informações das redes sociais desde 2014, se ele é um mecanismo que funciona ou não, se é exagerado ou se é desproporcional. Isso porque a lei, o Marco Civil da Internet, prevê a necessidade que a plataforma digital receba, por ordem judicial, uma determinação para a retirada daquele conteúdo ofensivo, ou que propaga o ódio, ou que de uma certa forma ofenda a imagem, a honra das pessoas, os direitos da personalidade, ou até mesmo que propague fake news, notícias mentirosas. Então, não havendo essa ordem judicial, as plataformas digitais, elas permanecem inertes e dizem assim, olha, não, eu não posso agir porque isso seria uma forma de censura, o que é proibido desde a promulgação da Constituição em 88. Então, o que se discute nesses 2 recursos, por essas 2 plataformas, Google e Facebook, é de que eles não querem pagar a indenização para a qual foram condenados, justamente porque não receberam a decisão judicial para cumprimento, porque se recebesse, teriam cumprido. Então, a discussão toda envolve um controle de constitucionalidade desse artigo 19 para saber se a exigência de ordem judicial ela é proporcional ou não, se ela deve prevalecer no ordenamento jurídico ou não. O ministro Dias Toffoli já começou o seu voto dizendo que isso é uma carta de imunidade para essas empresas, que deveriam agir, mas que não agem, justamente esperando essa ordem judicial. Mas o voto do ministro Dias Toffoli ainda não foi concluído, a gente tem que aguardar até o final. E é semana que vem que o julgamento desses recursos vai ser retomado. O ministro Dias Toffoli já iniciou a leitura do voto dele, terminou na segunda parte, e a gente terá ainda a leitura do voto do ministro Luiz Fux, porque é o relator do outro recurso. Então, foram 2 dias essa semana só de sustentação oral. Reparamos dessa vez, né, Karina, que houve muita interação, muitas perguntas dos ministros para os amigos da corte. Olha só, Flávia, a gente falava sobre esse assunto durante o direto do plenário ao longo da semana e do julgamento desses 2 recursos extraordinários, que embora tenham relatores diferentes, tratam do mesmo assunto, tratam do mesmo artigo 19, da mesma lei e a necessidade ou não dessa ordem judicial, e um assunto que alcança todo mundo sem qualquer tipo de hipérbole. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que tem acesso à rede social, e mesmo quem não tem, pode ter a sua imagem utilizada para ser feito um perfil falso. O ministro Alexandre de Moraes disse, olha, eu não tenho rede social, mas tenho vários perfis na internet falsos e não consigo fazer a retirada desses perfis. E o pior é que eu tenho que ficar provando que sou eu, sou eu e não fui eu quem fiz aquele perfil. Então, há uma dificuldade. E toda essa discussão acaba sendo trazida porque são tecnologias novas e os ministros, eles entendem da legislação, entendem da compatibilidade ou não da lei com a Constituição, mas há necessidade de se entender efetivamente como todo esse sistema funciona. E aí essas informações trazidas pelos amigos da Corte são informações tecnológicas que vão além do conhecimento jurídico e que enriquecem o debate e facilitam, de uma certa forma, os ministros a tomarem a melhor decisão para todo cidadão brasileiro. Obrigada, Karina. O Supremo Tribunal Federal cassou decisão que suspende o programa de escolas cívico-militares em São Paulo. A determinação considerou que o Tribunal de Justiça paulista invadiu a competência do Supremo, já que uma ação idêntica tramita na Corte. A reportagem é da Evne Araújo. A decisão do ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido do governo do estado de São Paulo. Ao avaliar o caso, o relator considerou que o Tribunal de Justiça paulista invadiu a competência do STF ao suspender o modelo cívico-militar na rede de ensino. Isso porque a lei complementar que instituiu o sistema também é questionada no Supremo em 2 ações. Por essa razão, o processo em tramitação na Justiça Estadual deveria estar suspenso até o julgamento de mérito pela Corte.
O ministro Gilmar Mendes também apontou que o Tribunal de Justiça de São Paulo sabia das ações em tramitação no Supremo e, mesmo assim, proferiu a decisão, demonstrando interferência direta na jurisdição do STF. O ministro ressaltou ainda que a decisão não envolve o mérito do debate sobre a constitucionalidade das escolas cívico-militares. O julgamento sobre a validade do modelo de ensino será feito em momento oportuno. No mês passado, o Supremo realizou audiência pública para debater o assunto. E depois do intervalo, 1 em cada 4 tribunais de justiça do Brasil já encaminha recursos e processos para o Supremo Tribunal Federal pelo sistema eletrônico. Não saia daí porque a gente volta já já. Em cada 4 tribunais de justiça do Brasil encaminha recursos e processos para o Supremo Tribunal Federal pelo sistema eletrônico. O uso da tecnologia é mais eficiente e seguro. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O sistema adotado pelo Supremo Tribunal Federal se chama Modelo Nacional de Interoperabilidade. A ferramenta agiliza o trâmite de recursos, processos e outros atos judiciais, como um reenvio, devolução, baixa e envio complementar de peças. O Tribunal de Justiça do Pará foi o primeiro estadual que utiliza o processo judicial eletrônico a aderir à ferramenta. A integração com o STF permite o processamento de grande volume de recursos para a Corte de forma rápida, liberando os servidores para a realização de outras atividades. No sistema também é possível apresentar petições e intimar eletronicamente órgãos essenciais à administração da Justiça, como a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e procuradorias de estados e municípios. Tudo em tempo real. 25% dos tribunais do país já usam essa tecnologia. Alguns tribunais estão em fase de integração com o sistema, entre eles o TJ do Rio de Janeiro, do Maranhão e do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A ferramenta faz parte do compromisso do Supremo Tribunal Federal com a modernização do Judiciário. O objetivo é melhorar a prestação de serviços do Judiciário à sociedade. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo manteve o prosseguimento da ação de improbidade administrativa contra 2 vereadores de Louveira, em São Paulo. A repórter Viviane Novaes acompanhou o julgamento. Segundo o processo, o município de Louveira, em São Paulo, aprovou uma lei que criou cargos em comissão, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo invalidou a norma. A questão é que, depois disso, a Câmara de Vereadores aprovou uma nova lei semelhante à primeira. 2 vereadores recorreram ao Supremo contra uma decisão do juiz de primeiro grau, confirmada em segunda instância, que recebeu uma ação civil pública por improbidade administrativa contra os parlamentares, além do prefeito de Louveira. Segundo o Ministério Público, os políticos burlaram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça. O relator, ministro Dias Toffoli, mudou o voto que já havia proferido e decidiu pelo trancamento da ação de improbidade administrativa. Reexaminando a causa à luz da moldura fática retratada no acórdão recorrido, eu entendo que assiste razão a cada qual dos recorrentes nos respectivos recursos e feitos, pelo que eu entendo, então, que se impõe o acolhimento da pretensão recursal veiculada no apelo extremo. Eu esclareço aos eminentes colegas, de toda a sorte, que eu não estou aqui a dizer, e deixo claro nos fundamentos do meu voto, que a imunidade parlamentar traz algum tipo ou espécie de imunidade ao parlamentar em relação ao seu voto. O ministro André Mendonça abriu a divergência. Havia um conhecimento e os vereadores assumiram o risco de assim proceder em desobediência a um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que se está questionando nesse momento não é a condenação desses agentes públicos, mas sim o recebimento, ainda numa fase de recebimento da ação de improbidade administrativa à luz do artigo 17 dessa lei.
Por 3-2, a segunda turma entendeu que a ação de improbidade administrativa contra os vereadores deve prosseguir na primeira instância. A turma, por maioria, negou provimento agravo-mental nos termos do voto do ministro André Mendonça, relator para o acordo, redator para o acordo, vencidos os ministros Dias Toffoli, relator, que reajustou seu voto nessa sentada, e ministro Gilmar Mendes. Esse é o resultado do julgamento. O Supremo Tribunal Federal deve decidir se a gestação de alto risco dispensa carência para a concessão de auxílio-doença. Vamos ver a reportagem da Carolina Chaves. O tema é debatido no recurso apresentado pelo INSS contra a decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, que garantia o pagamento de auxílio-doença a uma segurada em gestação de alto risco, independentemente de carência, ou seja, do tempo de contribuição para a Previdência. De acordo com a Lei de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-doença exige carência de 12 contribuições mensais, com exceção das doenças listadas e acidentes. A lista não inclui gestação de alto risco. No recurso ao Supremo, o INSS alega que a decisão da Justiça Federal não observou a competência do governo federal, a quem cabe autorizar as condições para dispensa de carência. Além disso, segundo o INSS, a inclusão de exceções pela Justiça e não por lei federal, sem indicação de fonte de custeio, afeta o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. O recurso teve repercussão geral reconhecida pelos ministros do STF. Segundo o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o assunto ultrapassa os interesses das partes, porque reflete em todas as seguradas do regime geral de previdência social, por envolver a proteção constitucional à maternidade e à infância. A decisão do Supremo vai uniformizar o entendimento dos juizados especiais federais. A TV Justiça e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, firmaram um acordo para a produção e transmissão de conteúdo audiovisual. Os detalhes com o Pablo Lemos. O acordo vai permitir que produções da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, sejam veiculadas na TV Justiça. Em contrapartida, os conteúdos da emissora do Poder Judiciário vão ser retransmitidos nos canais de comunicação da associação. E nós vamos trabalhar em conjunto, a TV Cidadã, a Atricom, com a TV Justiça. E nós vamos produzir material, conteúdo, para que isso seja veiculado na TV Justiça. Penso que ganhamos todos. Ganha a TV Justiça, ganha a TV Cidadã, ganha a Atricom e, sobretudo, ganha a sociedade, né, que tem agora mais informações. Há informações do Poder Judiciário como um todo e agora também dos Tribunais de Contas. A Atricom pretende fornecer conteúdos sobre a atuação dos tribunais de contas do país. Nós vamos ter um farto conteúdo, né, das ações dos tribunais de contas pelo Brasil, todas as ações de fiscalização, de auditoria, os encontros que acontecem. E a TV Cidadã já tem essa parceria com a TV Justiça. Nós exibimos a programação da TV Justiça quando não estamos com a programação local. Ainda participando também das coberturas, quando é necessário, dos ministros, que quando se deslocam a Maceió, também nós acompanhamos, ou cidades próximas. Controle de contas hoje, a qualidade do gasto público se tornaram especialmente importantes no mundo que a gente vive, num mundo de menos inflação, que exige mais responsabilidade fiscal. Esse controle qualitativo que o Tribunal de Contas, que os tribunais de contas fazem, tem um papel relevante para fins de integridade e eficiência da administração pública. De modo que essa é uma relação que está sendo estreitada com muito prazer para mim, para o Supremo Tribunal Federal, e espero que dessa sinergia possam surgir boas coisas. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade dos exames médicos exigidos para o ingresso de mulheres em concursos das Forças Armadas. O tema tem repercussão geral, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes na Justiça e a reportagem é da Carolina Chaves. O Ministério Público Federal questionou a exigência no concurso para a Marinha de laudo médico descritivo do estado das mamas e genitais
ou a realização da verificação clínica na inspeção de saúde. Ao contestar a ação, a União informou que já deixou de cobrar os laudos, mas confirmou que a verificação clínica era feita no exame físico. Segundo o Ministério Público, a exigência aplicada só para as candidatas viola direitos fundamentais, a igualdade, a intimidade e a privacidade. O TRF da 2ª Região atendeu o pedido do Ministério Público, ao considerar que os exames são inconstitucionais por serem dispensáveis e discriminatórios, já que os homens também estão sujeitos a tumores testiculares e mamários. A Marinha informou que, ao contrário dos homens, as infecções sexualmente transmissíveis ou lesões poderiam passar despercebidas nas mulheres, por isso a necessidade do exame. No Supremo, a União afirmou ainda que a Constituição permite requisitos específicos para ingresso em determinadas carreiras públicas, como das Forças Armadas. E, nesse caso, as exigências não são discriminatórias por razões de gênero. Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o relator ministro Luiz Fux disse que o Supremo tem mostrado preocupação com a igualdade de gênero nos concursos públicos e que a hipótese debatida no recurso tem importância especial no que diz respeito à tutela da vida privada, uma vez que trata de intervenção sobre o corpo humano, ainda que a título médico. A trajetória e a obra do advogado e abolicionista Luiz Gama são temas de um livro lançado aqui no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. Luiz Gama contra o Império narra a luta pelo direito no Brasil da escravidão. O autor é Bruno Rodrigues de Lima, um dos maiores especialistas na obra do advogado e abolicionista do século XIX, símbolo da resistência e dos direitos humanos. A ideia de lançar um livro nasceu da tese de doutorado do autor, defendida na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, onde ele recebeu prêmio e medalha. Luiz Gonzaga Pinto da Gama é o maior jurista da história do Brasil e é também o maior jurista da história do mundo moderno, porque a luta pela escravidão é a mais importante das lutas do direito na modernidade. E ninguém, tanto quanto Luiz Gonzaga Pinto da Gama, pensou, escreveu, lutou, argumentou a liberdade e a cidadania de africanos e afrodescendentes nas Américas, em particular no Brasil. A obra pode ser lida tanto como biografia jurídica, quanto como uma história do direito do século XIX a partir da vida e obra de um jurista, assim como foi Luiz Gama. O plantio de 100 árvores marcou o término do trabalho de arborização do Bosque dos Constituintes, que fica ao lado do Supremo. A ação é mais um compromisso da Corte com a preservação do meio ambiente. A repórter Viviane Novaes acompanhou. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, plantou uma muda de ipê amarelo. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e servidores do tribunal também plantaram árvores. O bosque já tem esta alameda de árvores da espécie sapucaia que estão adultas. Elas foram plantadas por ministros que passaram pela Suprema Corte. Os nomes de ministros como Nelson Jobim e Marco Aurélio foram colocados em placas no pé das árvores. A nova arborização contou com a parceria do governo do Distrito Federal e da Nova Cap, companhia da nova capital do Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso falou da iniciativa para o enfrentamento das mudanças climáticas e de outras medidas que o tribunal vem adotando. A natureza está emitindo uma sucessão de alertas que eu espero que seja capaz de superar o ceticismo de muitos negacionistas sobre a gravidade do problema que nós temos enfrentado no mundo. E nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance. Celebramos com a concessionária de energia elétrica o fornecimento de energia predominantemente fotovoltaica. 90% da energia do Supremo vai ser energia solar, o que é um avanço. Abolimos as garrafas PET, as garrafas plásticas, e no âmbito do CNJ, todos os estados da federação, todos os tribunais, todos os 91 tribunais do país vão ter que apresentar um plano de descarbonização. E, portanto, nós estabelecemos um cronograma
para que apresentem um inventário das emissões, um plano de redução das emissões e um plano de compensação dessas emissões. E o plantio dessas 5.550 árvores, na verdade, é já parte do plano de compensação do Supremo Tribunal Federal. O Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Até semana que vem, né? Até a próxima semana, Flávia. Próxima semana. Você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo TV Justiça Mais. Continue aqui com a gente na TV Justiça e até semana que vem.